Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast. Nesse programa abordaremos o desempenho de progênises em conversão alimentar e qualidade de carcaça. Para nos ajudar nessa missão, temos aqui o médico veterinário Rosiel Cavalcante, da equipe de serviços técnicos da Grosseria Speak. Olá, Rosiel, um prazer recebê-lo aqui novamente. Olá, Rodolfo. Prazer é todo meu. Rosiel, a conversão alimentar é um índice absolutamente fundamental e importantíssimo na produção de suínos. O que eu queria saber de você é o seguinte: quais são hoje as oportunidades para otimizar esse índice nas unidades de produção? Bom, Rodolfo, eu acho que o primeiro passo, né? Acho que o primeiro ponto é a gente entender o que seria conversão alimentar, né? Perfeito. Eu acho que é a quantidade de ração que o suíno vai ter que ingerir para colocar 1 quilo de peso vivo. E esse índice é muito importante para a nossa suinicultura, tendo em vista que o nosso custo de produção ele está muito baseado em custo de arraçoamento. Exatamente. Se a gente comparar a nossa suinicultura com a suinicultura do mundo inteiro, a gente vai perceber que o custo nosso de instalações ele é bem menor comparado com os demais, porém o nosso custo de ração ele é muito maior comparado com os demais. Então esse é um índice primordial para a suinicultura, até para a sobrevivência do negócio é um índice muito importante. Se a gente pensar nas oportunidades que a gente tem para poder melhorar a conversão alimentar, ela passa desde manejo, onde a gente tem que sempre estar pontuando, a gente sempre tem que estar em cima da questão de taxa de lotação, espaço de comedouro e taxa de lotação. O arraçoamento, principalmente na recria e terminação, o foco é desperdício zero. Você concorda comigo que quando a gente está falando que a conversão alimentar é importante, ela é um ponto importantíssimo. Se a gente colocar essa ração para ela entrar no fosso, para ela não ser ingerida pelo animal, o animal não vai converter uma ração que ele não consumiu. Exatamente. Então é primordial. E além disso, a gente tem pontos que são estruturais, que a agroindústria é mais difícil da agroindústria mudar. Que ali a gente está pontuando ali a própria ambiência, o próprio sistema de produção, o próprio gerenciamento. Por que o gerenciamento? Você vai falar assim, mas por que, José, o gerenciamento? Até pela maturidade fisiológica do animal. O animal que ele é mais velho, que é abatido mais velho, a tendência é ele ter uma conversão um pouco pior. O animal que é mais pesado também, porque mais velho ele vai estar um pouco mais pesado. Então tem esses pontos aí que são bem importantes, como um todo. E além disso aí, a gente tem a própria ambiência. O animal ele não pode estar passando estresse por calor. Ele está passando estresse por calor, ele vai ingerir mais ração? Não vai. Ele vai restringir o consumo, porque ele vai aumentar o calor que ele está produzindo, com o incremento calórico da ingestão dele, de forma alguma. E aí nós chegamos no ponto, que a genética também é muito importante para a gente ter uma conversão alimentar boa, adequada, que nos atende, a gente vai conseguir ter saúde nesse negócio. E a genética, ela tem um ponto importantíssimo, que é o crescimento dos suínos, o crescimento dessa progênie. Então, o crescimento dessa progênie, ela tem um impacto direto na conversão alimentar. Bom, então é uma somatória, você tem que ficar atento a vários pontos ali para você poder extrair a melhor conversão alimentar do suíno, né? A conversão alimentar, Rosel, ela tem algum impacto sobre as características da carcaça, por exemplo? Rodolfo, as progênies modernas, ela tem baixo consumo de ração residual. O que seria esse baixo consumo de ração residual? Era o que eu ia te perguntar. O que seria, né? O baixo consumo de ração residual significa que o suíno ele consome a ração que ele precisa para a mantença e para o crescimento. Certo. Se ele tem alto consumo de ração residual, ele consome muito além do que ele precisa para a mantença e para o crescimento. As progênies modernas, as progênies da Grosseria Speak, são progênies com baixo consumo de ração residual. Esse baixo consumo de ração residual permite que esse animal ele consiga otimizar a utilização desse nutriente, porque ele não consome excedente a mantença e o crescimento. E além disso, Rodolfo, tem um ponto mais interessante. Esse animal com baixo consumo de ração residual, ele tende a consumir mais rápido e permanecer em posições inativas. Então ele tende a permanecer no fundo da baia deitado, ele tende a permanecer inativo. E quando ele está inativo, ele não está ativo, ele não está gastando energia. Então o nutriente está direcionado para a produção e para o crescimento dessa progênie. Outro ponto que eu queria abordar com você, Rosiel, é assim, a composição da carcaça suína é um atributo bastante importante para a indústria. Quais são os aspectos mais importantes avaliados na carcaça suína que já são usualmente utilizados pela indústria? Na verdade, a gente tem algumas medidas objetivas e a gente tem medidas estimadas.
Na nossa suinicultura, na nossa indústria nacional, várias plantas frigoríficas já têm a tipificação. A tipificação, para resumir, ela é uma classificação de carcaça. Certo. Então você classifica a carcaça de acordo com a composição de carne magra dela, certo? Então o que acontece? É medida a profundidade de lombo e a espessura de toucinho. E com base em equações já estudadas, é estimado o percentual de carne magra. Tem outras avaliações? Tem outras avaliações. Tem avaliação, por exemplo, da área de olho de lombo, onde você pega um papel transparente, pelo próprio plano cartesiano você consegue medir a área do lombo. Um corte, né? Um corte transversal. Aí você pergunta para mim, como é que mede isso, né? Na verdade, ele é medido com uma pistola de tipificação, é uma pistola já bem utilizada, mede 6 centímetros da linha média, né? Entre a última vértebra torácica e a primeira lombar. O manejador, o colaborador que está ali manejando esse equipamento, ele vai segurar essa carcaça, vai inserir essa pistola e a pistola automaticamente vai registrar esses pontos e já vai estimar o percentual de carne magra. Correto. Então, com isso, é o que nós temos na nossa indústria. Isso é o que nós temos na nossa indústria hoje. Tem fora do país, tem outros? Tem. Tem o scan, que é utilizado fora, um scan que faz um escaneamento realmente da carcaça para verificar a qualidade dessa carcaça. Tem o próprio AutoFON, que é utilizado pela genética da PIC, né? A gente tem a coleta de medidas, né, de várias carcaças. A gente é utilizado isso aí até pelo nosso próprio programa de melhoramento genético para poder agregar valor à carcaça. Então são essas aí as principais. E dentre esses aspectos que você citou, qual, na sua opinião, é o que tem maior impacto? Rendimento de carcaça? Eu acredito que sim, Rodolfo. O rendimento de carcaça é um ponto muito importante para a indústria e para a saúde do negócio como um todo. Mas antes disso, eu acho interessante a gente saber o que é o rendimento de carcaça, né? Então o animal ele é vendido em peso vivo. Ele é vendido em peso vivo e quando você vai abater esse animal, você viscera esse animal, você tira ali as vísceras desse animal e o animal ele vai ter a carcaça dele. Então, o percentual representativo da carcaça em relação ao animal, o peso vivo do animal, é o que nós chamamos de rendimento de carcaça. E ele é afetado por vários pontos. Certo. Então, a gente tem vários pontos que afetam o rendimento de carcaça. Até a própria nutrição, a utilização aí de alguns aditivos também vão melhorar esse rendimento de carcaça. O tempo de jejum. O tempo de jejum entre 18 e 22 horas, ele não afeta muito o rendimento de carcaça. Porém, se inferior a isso, você vai ter, sim, um problema, porque você vai ter vai ser prejudicial ao rendimento de carcaça. Por que vai ser prejudicial? O animal está repleto de alimento ainda no sistema digestivo e repleto de alimento no sistema digestivo vai impactar. Pensa comigo, você pesa um animal que está com o sistema digestivo repleto, quando você viscerar ele, a víscera dele vai estar mais pesada. E a víscera dele estando mais pesada vai impactar diretamente no rendimento de carcaça. E trazendo o assunto para o ambiente de produção, o que pode ser feito, quais são as oportunidades para otimizar nos sistemas produtivos o rendimento de carcaça? Na verdade, como eu mencionei para você, assim, o tempo, né? Tanto o tempo de transporte, a utilização de uma dieta mais fibrosa no final, assim, a última dieta antes do animal ser embarcado também é um problema, porque essa fibra vai reter mais água, retendo mais água, você vai ter um peso maior, vai ter um peso vivo maior e ele vai perder isso aí. E o rendimento ele vai ser impactado diretamente, né? E para você ter uma ideia, assim, a gente tem até outras variáveis, por exemplo, assim, quebra de câmara fria. O que seria a quebra de câmara fria? Quando a carcaça ela entra na câmara fria com peso, depois ali do resfriamento, para poder fazer os cortes e o espostejamento, tem uma quebra, uma perda. Essa perda aí ela varia de 1% a 2%, e se você conseguir controlar um pouco, isso também impacta muito no valor econômico para dentro da indústria, né? Certo. Rosiel, eu queria agradecer sua presença aqui, é sempre muito bom conversar com você. Eu que agradeço, Rodolfo, até a próxima. O podcast vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, um abraço a todos vocês e até a próxima.